Olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do CEIA Talks, diretamente aqui do Farol Santander, Porto Alegre. Eu sou a Alexandra Zanella e pela próxima hora estaremos por aqui falando um pouco sobre os novos modelos de trabalho, seus desafios e como trabalhar essa mudança na empresa e nos negócios neste período de pandemia e também na pós-pandemia. Antes de começar o nosso papo e apresentar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de ressaltar que foram tomados todos os cuidados para a segurança de todos que vieram acompanhar aqui de perto esse evento tão bonito. Temos nas arquibancadas álcool em gel, aqui também. Nós permaneceremos de máscara, então eu convido vocês que estão aqui assistindo a também permanecer de máscara para a segurança de todo mundo. E também dizer que nós temos a Analice, que é a nossa intérprete de Libras, que vai tornar essa nossa conversa ainda mais acessível e inclusiva, e isso é fundamental para todos os eventos, que isso sempre seja uma prática, a acessibilidade. Então, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Eu tenho prazer aqui à minha direita de apresentar a Alana Passos, a Alana que é chefe do RH, de Cultura e de Pessoas, da Salt System. Seja muito bem-vinda, Alana. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço o espaço, né? E a gente agora falar sobre um assunto que é polêmico e, ao mesmo tempo, eu acho que é um tópico bem comentado aí, tanto no mercado de trabalho quanto no geral, né? O que vai acontecer após a pandemia e ainda durante a pandemia que a gente se encontra. Muito obrigada. Vamos conversar bastante sobre isso. E desse lado, meu amigo, parceiro de outras coisas por aí para discutir comunicação, Rafael Martins, é cofundador e CEO do Share. Vai contar um pouquinho, vou deixar o Rafa também contar depois um pouquinho sobre a escola. Obrigada, Rafa. Uma boa noite. Eu que agradeço o convite. Sempre bom estar aí compartilhando um pouco do que a gente vem aprendendo e vendo, né? Acho que vai ser bem legal. Muito bem, muito obrigada a quem veio. Hoje está uma noite fria, mas aqui dentro está muito gostoso. Muito obrigada a presença de vocês. E eu já quero saber, Alana, qual é o futuro do trabalho, do mercado de trabalho, o que vai acontecer daqui para frente? Nessa semana, os epidemiologistas falaram muito publicamente, inclusive, que tem uma estimativa de uma volta quase uma volta total entre novembro desse ano e fevereiro. E eu acho que um dos tópicos realmente mais discutidos e aí, eu fico em casa, eu vou para o home office, o modelo híbrido. Alana, você que é especialista em pessoas, qual é a tua aposta? A minha aposta, eu acho que é as empresas se adaptarem às pessoas e vice-versa, né? Eu acredito que há organizações que, antes da pandemia, já tinham essa estrutura home office e já estavam preparados para esse momento, e aí sofreu um processo mais de adaptação, né, do que algumas organizações que nem pensavam no trabalho remoto. E eu acredito assim que, ainda nesse cenário de incertezas, eu acredito que as pessoas hoje elas vão optar por um trabalho mais híbrido. Assim, pelo que eu venho notando muito nas pesquisas, há uma preocupação, sim, com a saúde, e essas pessoas ficaram muito tempo em casa e estão ainda em casa, mas também há uma preocupação com a saúde mental e a questão também de colaboração e de estar junto, né, com demais colegas, gestores, e estar dentro da organização em si. Afinal, o ser humano é um ser social, a gente não pode esquecer disso, né? Exatamente. Então, quem ainda não conseguiu se adaptar nesse sentido, né, mais remoto das relações, eu acredito que vai querer optar por esse trabalho, né, e essa relação, esse contato mais híbrido, de ficar alguns dias em casa, mas em alguns dias poder se deslocar até o escritório. Sim. Rafa, qual é a tua aposta? Nossa, eu tenho muitas apostas, né? Eu acho que a grande aposta é que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está analisando e observando o que está acontecendo para tentar, com base nisso, pensar em futuros cenários do que pode acontecer, né? Eu acho que a gente, pré-pandemia,
a gente já tinha, né, formatos home office e formatos parecidos, mas acho que o que aconteceu na pandemia não foi uma nova forma de trabalho, foi uma adaptação com base na única opção que a maioria das pessoas tinham, que era trabalhar de casa, né? E aí a gente muda essa relação, né? E eu acho que esse é o principal objeto de estudo a partir de agora, né? Porque antes a gente ia para o trabalho, agora o trabalho vem para nós, para nossa casa, né? E como que é essa relação com a casa, né? Inclusive quando a gente fala de formato híbrido, a gente sabe que de forma geral, numa empresa grande, por exemplo, as pessoas têm condições diferentes em casa para trabalhar home office, né? Isso vai desde a condição de acesso à internet até a própria ergonomia de trabalho, né? Talvez a pessoa não tenha uma cadeira que ela teria no escritório. E eu acho que o grande ponto, assim, que é o que eu vejo que muita gente sente falta, é o convívio social mesmo, assim, né? Eu acho que tem profissões mais específicas que isso é fundamental, né? Eu que trabalho com comunicação, com publicidade, sinto muita falta, assim, de estar com as pessoas, né, e de entender um pouco mais o que está acontecendo. E eu acho que o que a gente está vivendo agora não é um home office, né? A gente está vivendo algo obrigado a trabalhar de casa. E também não é todo mundo, né? Quando a gente fala sobre novos formatos de trabalho, eu acho que a gente sempre tem que tentar fazer um recorte, novos formatos de trabalho para quem, né? Para qual mercado, para qual indústria a gente está falando, né? Teve profissional que não parou em nenhum momento. Se for pegar a área de tecnologia, que é a que mais cresce, sim, né? A pessoa pode trabalhar de onde ela quiser, porque existe essa flexibilidade, mas mesmo esses têm hoje uma discussão sobre privacidade de dados, né? O computador que o cara vai usar lá vai ter o sistema da empresa, ele vai ter acesso a esse sistema, de que forma a empresa vai garantir que existe uma segurança de dados daquele computador que ele está trabalhando lá no interior, por exemplo, né, que ele foi morar no interior agora, sem que a empresa também invada a privacidade de dados da pessoa, né? Então, acho que tem muitos pontos a se discutir a partir de agora, né? A própria legislação trabalhista sobre esse modelo de trabalho, né? O share, por exemplo, a gente está no mercado há 8 anos já e a gente sempre foi home office, a gente nunca teve escritório, sempre foi... A empresa nasceu nesse formato. Mas mesmo nesse formato, a gente tem várias dificuldades, que é como eu falei, assim, as pessoas não têm a mesma infraestrutura em casa, né? Eu não tenho a mesma que o meu colega e assim por diante. Então, acho que a gente tem muitos desafios e muitas pautas para conversar, assim, né? Porque, de uma forma geral, acho que a gente sempre busca um padrão para tudo, né? Qual é o novo padrão, né? E eu acho que essa é a principal desconstrução, assim. Eu acho que muita coisa não vai mais ter padrão. Eu acho que vai ter uma forma específica, claro, de começar essa discussão para se organizar a partir dela, mas eu acho que o formato que a gente buscava sempre de esse é o padrão, vamos colocar as pessoas dentro desse padrão, eu acho que cada vez mais ele está sumindo. Acho que esse, para mim, é o principal ponto. Assim. Eu acho que casa bastante com, né, Alana, com o que você falou. Pessoas primeiro, pessoas primeiro. Há muitos anos eu venho lendo isso, a gente está acostumado a passar 1000 palestras sobre isso, 1000 talks sobre pessoas primeiro, processos depois na empresa, mas a pandemia, acho que ela forçou a gente a ter que encarar isso, né? A Rafa trouxe esses pontos da dificuldade em casa, às vezes, acontece, colegas, têm filhos, tu passar o dia inteiro dentro de casa com um filho e trabalhando, é uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que é a questão da sensibilidade, né? Tanto da gestão quanto da empresa. Eu assim vi muito na Salf, né, na realidade em que a gente trabalha dentro da tecnologia, todos esses pontos, né? Em termos de segurança, onde a gente fornece um equipamento nosso, né, com a nossa segurança. Dessa experiência que casa com o que o Rafa está trazendo, que é bem legal, uma discussão, e que está no mundo inteiro, né, Rafa, essa discussão aí, com os nômades digitais. Essa questão de LGPD, tudo isso que vem acontecendo nesse cenário, as empresas precisaram se adaptar a toda essa questão de segurança, né? Hoje a Salf trabalha em projetos de outsourcing, onde os nossos clientes nos exigem isso. Então, preparar um equipamento adequado, né, com toda a segurança, para que os nossos clientes se sintam seguros, os nossos profissionais também, eu acho que é um grande diferencial que a gente consegue entregar, né, tanto para um quanto para outro. A questão do home office, né, como que essas pessoas vão trabalhar em casa? Então, nós também pensamos nesse sentido e fornecemos uma ajuda de custo para essas pessoas conseguirem montar uma cadeira, uma mesa, comprar um monitor.
toda a infraestrutura mesmo que se tinha no escritório para que elas conseguissem, né, trabalhar de casa, pelo menos no mínimo, né, adequável assim para a situação. Então, eu acho que esse pensamento de como a gente vai cuidar das pessoas, né, na pandemia, nesse momento, vem fazendo bastante diferença, assim, as empresas que estão com esse olhar, de fato. E, Alana, a empresa já tinha essa cultura de possibilidade de trabalho híbrido, uns dias em casa ou do home office ou não? Não, nenhuma. O Incrível oposto que do share, né? a nossa contratação toda eram de profissionais do Rio Grande do Sul, praticamente, porque a gente não podia ampliar o número, né, de contratações a nível Brasil. E hoje, a empresa cresceu muito na pandemia, porque a gente ampliou as contratações. Os nossos clientes foram também forçados a abrir esse leque de opções. Então, eu tenho profissionais em todos os estados e fora do país, né? E essas pessoas, então, algumas já conversaram e trouxeram essa questão de querer trabalhar de uma forma híbrida, nem que seja num coworking, né? E a gente também está estudando, analisando esses cenários, porque essas pessoas estão fora do país, mas eu acho que muita gente vai querer se manter também nesse formato em casa, né? Trabalho em casa, home office. A pandemia, para mim, eu gosto de falar do meu caso, porque eu gosto de gente, eu amo gente, né? Já percebe-se facilmente. Quando eu fui para casa, na terceira semana, eu tive uma crise de pânico. Se você me perguntar o que eu lembro de abril de 2020 até o dia 20 de setembro de 2020, eu vou dizer que talvez 3 memórias apenas. Eu bloqueei completamente. O período que eu fiquei em casa, eu fiquei numa crise de pânico intensa, recorrente. E em setembro eu saí para fazer um grande projeto fora daqui e eu, tipo assim, me recuperei imediatamente. Então, para mim foi muito delicado esse período de estar lá, de estar em casa, né? E para mim a não definição do que é o meu momento de trabalho, do que é o meu momento de lazer. Eu tive muita dificuldade com isso. Mesmo trabalhando, né, tipo, terapia em dia, ok. Mesmo assim, é super complicado. E eu trabalho com criatividade na área da comunicação, tu também, querendo ou não, com pessoas, né? A gente tem falado muito sobre a saúde mental. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho e saúde mental, que eu acho que nunca se discutiu tanto. E que bom que é por uma coisa ruim, difícil, mas que a gente está conseguindo pela primeira vez naturalizar a discussão da saúde mental. Que, né, a gente conviveu anos com, nossa, não posso falar que eu tenho qualquer coisa, tenho pânico, ansiedade ou depressão, porque eu vou ser excluído do mercado. Exato. Né? Eu até brinco a questão do nunca se precisou tanto de RH, né, nas empresas como agora. E Rafa, conta um pouquinho lá no share, assim, como é que vocês têm esse caso que é maluco, né? Porque uma empresa quase que sua vida inteira em formato home office, itinerante, porque viajava o país dando os cursos, e em janeiro do ano passado, de 2020, vocês decidem abrir a escola física. E aí, em março, vem a pandemia. Então, vocês têm ido ao escritório, vocês têm se encontrado presencialmente, vocês têm discutido questão de saúde mental? A gente sempre teve uma ideia assim do trabalho home office, porque o trabalho que a gente fazia não demandava necessariamente as pessoas estarem no mesmo lugar sempre, né, e estarem juntas. E o que a gente foi percebendo com o tempo é que a gente precisa de interação social entre as pessoas, né, a troca, né, do dia a dia, assim, né, até para saber exatamente como as pessoas estão. E eu acho que esse ponto da saúde mental, ele se agravou na pandemia, porque a gente tem uma crise em vários setores que impactam muito a nossa vida. A gente tem uma crise de saúde, né, onde a gente fica preocupado se eu vou morrer, se meus pais vão morrer, se meus parentes vão morrer, se as pessoas que eu gosto vão morrer. Então, só disso já causa toda uma carga emocional forte. Tem uma possível instabilidade do meu trabalho. Será que a empresa que eu estou vai se dar mal na pandemia e vão me demitir? Será que eu vou ficar sem trabalho? Então, tu fica pensando que tu pode não ter recurso também. E além disso, as pessoas que estão na tua família também, que podem perder o emprego, enfim. E a gente, no Brasil, em especial, tem uma crise política também, né, que afeta muito também o nosso dia a dia. Então,
e uma crise econômica. Então, acho que a gente foi impactado com muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? Eu acho que mesmo quem nunca falou sobre saúde mental ou procurou saber sobre esse tema, começou a entender que o que sentia era algo que precisava ser tratado por um psicólogo, né? Porque eu digo, quando eu era mais novo, não se falava sobre isso. Eu nem sabia que isso existia, né? E eu acho que agora a gente fala muito sobre isso, e não só sobre isso, né, Lê? Eu acho que agora as pessoas estando muito mais informadas, né? Porque a gente fala muito, né, nas palestras, nas aulas, que todo mundo tem celular, todo mundo não, mas muitas pessoas têm celular com internet. Qual é a causa disso? As pessoas estão mais informadas. As pessoas mais informadas, elas questionam mais coisas porque elas estão informadas. Então, elas questionam coisas sociais, né? Não só sobre saúde mental, mas sobre machismo, racismo, homofobia. Então, nunca se falou tanto sobre esses temas porque as pessoas estão mais informadas. E a saúde mental é a mesma coisa, né? Hoje, tu consegue contratar uma plataforma para startups aí de terapia, e tu mesmo faz ali, né, pela internet, enfim. Então, hoje também tem um acesso mais fácil para fazer isso. E eu acho que esse é o tema da década, assim. Essa é a minha aposta. Saúde mental, para mim, é o tema da década, assim, porque eu acho que as pessoas entenderam que precisam, né, disso para lidar com seus conflitos, para lidar com a pressão da velocidade que as coisas estão acontecendo, porque eu acho que esse é um outro agravante, assim, né? A gente que trabalha com educação, por exemplo, a gente vê muitos alunos muito ansiosos, assim, né, e perdidos, assim, não sei o que eu estudo primeiro, é muita coisa. É que todo dia a gente acorda desatualizado. Essa é a minha impressão, né? A gente trabalha E educação, isso tem uma tecnologia e comunicação. isso tem uma causa de ansiedade, assim, né? Em 2019, o Google mostrou uma pesquisa que os profissionais de comunicação pesquisaram muito sobre controle de ansiedade no Google, remédios para ansiedade e coisas relacionadas à ansiedade, né? Porque é uma área, né? Eu posso falar dela porque eu trabalho nela, assim, que, como tu falou, todo dia tem coisa nova. E aí existe uma pressão interna como profissional para saber, estou atualizado como deveria? Estou estudando tanto quanto eu deveria estar estudando? Assim como uma pressão da empresa. Me entrega mais resultado, porque agora tem o digital, e o digital dá para fazer mais coisa. E agora tem o TikTok, e agora o Instagram, e o LinkedIn. E aí a pessoa vai ficando ansiosa e muitas vezes até perdida, né? Então, eu acho que, quando a gente fala sobre futuro de formatos de trabalho, são várias linhas de discussão, né? Normalmente, a gente trabalha mais na linha da infraestrutura, né? Isto é, vai trabalhar de casa ou do escritório. Mas eu acho que existem outras linhas, né? Desde como a gente vai qualificar essa pessoa, como a gente vai ajudar ela a trilhar a própria carreira dela, né? Que tem o plano de carreira, né, tradicional, assim. E será que as pessoas querem ter um plano de carreira, né? Há um tempo atrás, meu pai e minha mãe, por exemplo, já estava traçado o que eles tinham que fazer na vida, né? Escola, ensino médio, faculdade, casa, filho, casa na praia, e acabou a vida. Emprego, único emprego. Nessa timeline, o mesmo emprego, né, no mesmo lugar por muito tempo. E o que a gente vê muito em pesquisas, assim, é que essa geração nova, ela quer experimentar trabalhos, né? Então, tu vê hoje muitas pessoas que trabalham com uma coisa específica, daqui a um ano já está fazendo outra coisa totalmente diferente, e dentro da própria empresa mesmo, né? As pessoas mudam muito de cargo, assim, porque acabam se identificando mais com uma coisa, ou simplesmente querem testar como é trabalhar com aquilo. Então, eu acho que quando a gente fala de formatos, novos formatos de trabalho, que é nosso tema aqui do painel, é muito complexo, né? Porque eu acho que demanda muita coisa, e a própria legislação mesmo, né? Porque, assim, começou a dar problema agora, né? Tipo assim, o funcionário foi demitido, né? E aí o que acontece? E aí ele é PJ ou ele é CLT? Então, quando entra nessa parte mais burocrática, cara, para mim vira um negócio muito maior ainda. Muito Então, maior. eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai discutir muito, assim, né? E como diz o professor Scott Galloway, é como se a gente estivesse dirigindo na neblina. A gente não consegue ver muito longe ainda. Eu acho que a gente está vendo o que está acontecendo meio que aqui perto, assim, né? A gente ainda não... por isso que eu não consigo cravar muitas coisas, assim, dizer, é isso que vai acontecer. E quando eu vejo essas pesquisas, assim, é isso que vai acontecer, eu já fico, oh, meu Deus Cuidado. do céu. Alana, tu achas que abre esse espaço obrigatoriamente para um novo modelo e um novo olhar de RH? Porque quando eu penso em RH, a gente às vezes pensa naquela estrutura
dura, numa apenas receber, né, a dureza do RH. Tu acha que vem esse novo modelo aí, precisa vir esse novo modelo para a gente se adequar? Assim, falando em termos até de saúde mental para o RH, né, era um tópico que eu estava pensando muito na pandemia, porque o RH é acostumado a cuidar das pessoas, né? Mas e quem cuida do RH nesse momento difícil? Então, eu também tive uma preocupação com o meu time, né? Tive pessoas no meu time com Covid, eu tive Covid. Então, realmente gera, né, esse sentimento de ansiedade, de incerteza, de insegurança, e essa aposta em investimento em saúde mental é extremamente importante, né, nesse momento. Assim. Então, como o Rafa trouxe a questão de apps, né, chatbots que os profissionais fazem hoje online para poder medir a sua saúde emocional e mental, eu acho que foi um grande diferencial assim, durante a pandemia para a gente conseguir mapear essas pessoas, né, dentro desses projetos e o que estava acontecendo, porque há realidades diferentes. Né? Às vezes, numa área, as coisas estão mais tranquilas, e em outras não estão tão tranquilas assim. Então, esse olhar mais, eu acho que talvez assim crítico, analítico para as coisas e para as pessoas e para a gestão, foi um grande diferencial, assim, né? E eu vejo que, em termos de saúde mental e emocional, antes era muito bobagem assim que as pessoas traziam, né? O RH tem que só conversar com os profissionais. Eu acho que banalizavam muito essa questão do cuidado com as pessoas. E hoje se entende que esse é o principal entregável do RH, né? O cuidar das pessoas para que elas consigam performar, entregar os seus trabalhos e projetos. Então, eu acho que mudou a visão da empresa em relação ao RH, mudou a visão do RH para com as pessoas e para o time, né? Eu brinco muito com as pessoas que trabalham comigo. Olha, se a gente não se cuidar aqui, entre nós, time, né, ninguém vai cuidar do RH como nós mesmos. Então, a gente sabe o que as pessoas querem, como elas querem ser cuidadas. Então, a gente também precisa fazer isso conosco, né? E buscar, eu acho, essas estratégias dentro da gestão para fazer com que essas pessoas se sintam melhor nesse momento, né? Então, ter mais empatia pelas pessoas que estão em situações diferentes, como o Rafa também trouxe. Eu não tenho filhos em casa, mas eu sei que quem tem um desafio, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais de empatia para com essas pessoas. Olha, está no momento de estar com o teu filho, esteja com o teu filho. Né? Se está numa videochamada e teu filho apareceu, deixe teu filho aparecer. Né? Isso são práticas do home office e acontece. Então, eu acho que sim, eu acho que isso mudou bastante assim, a visão das pessoas. Que bom. Essa semana eu vi que teve uma empresa que ela decidiu que não vai mais usar o WhatsApp como comunicação do seu time. Me chamou bastante atenção, porque quando a gente, né, às vezes a gente fala, sei lá, vamos fazer um time em outro aplicativo, em outra ferramenta, e todo mundo, é mais uma ferramenta, é mais um aplicativo para eu ter no meu celular, é mais uma senha, é mais um login, né? Mas me interessou essa matéria porque eu achei muito interessante o olhar deles quanto a isso, que é uma forma de separar, porque o WhatsApp, a gente não para nunca, a gente não desliga nunca do WhatsApp. E é ali onde estão as nossas famílias, em especial, nossos amigos, nossos grupos. Então, eu achei interessante isso. Eu acho que esse também é um grande desafio, e posso falar como empreendedora, que esse tem sido um grande desafio e a gente tem discutido muito. A gente está num modelo com parte da equipe no escritório, parte da equipe em casa, e a gente está numa discussão muito grande sobre isso. A gente tem momentos definidos do dia para conversar com a pessoa, mas a gente trabalha com comunicação, as coisas acontecem assim, o cliente vem, cai outra coisa, ou tem que entregar outro texto. Aí, como é que a gente faz isso, né? Acho que essa também é uma discussão que a gente traz, de como é que a gente vai fazer essa comunicação. Ok, a Alexandra escolheu o modelo híbrido, a minha empresa me deu toda a infraestrutura para eu ter na minha casa e também no escritório, uma estação de trabalho, porque o híbrido tem isso também, né? Eu preciso ter em casa e eu preciso ter no trabalho isso. Como é que a gente vai fazer essa comunicação, hein? Sem que enlouqueça a pessoa ou sem que aconteça de o teu gerente mandar às 10 horas da noite algum recadinho? Eu acho que essa questão de eu escolhi home office, por exemplo,
Eu acho que é aquela velha coisa assim de eu quero muito aquilo até que aquilo acontece e eu vejo que não era tão bom quanto eu imaginava, né? Então eu acho que o que está saindo agora, muitas pesquisas de tendência, que é muito do meu dia a dia, assim, né? Falar com as empresas sobre isso e estudar muito sobre isso, é que muitas pessoas se viram achando que seria muito legal trabalhar de casa, trabalharam de casa e viram que não é tão legal assim, né? Então, assim, muitas delas, inclusive, falaram que existia essa separação, fazendo essa analogia com o WhatsApp, por exemplo, de ambiente de trabalho e ambiente minha casa, né? Então, estou saindo da minha casa para ir para o ambiente de trabalho, né? Mesmo que inconscientemente, tu sentia isso, né? Estou indo pegar o ônibus para ir para o trabalho, volto para a minha casa. E a relação com a casa mudou, né? E aí isso dá um tilt na cabeça das pessoas, né? Tá, mas eu trabalho no mesmo lugar que eu moro e eu moro no meu trabalho? Esse é o problema. Eu tenho uma reunião daqui meia hora com o presidente da empresa, mas eu tenho que estender a roupa porque a máquina acabou de... Sabe? Isso vai criando confusões mentais das pessoas, assim, né? Eu acho que o que mostram do que provavelmente vai acontecer, eu acho que tem muita coisa que é muito mais profunda do que a gente consegue ver também, né? Quando saem essas matérias sobre na Faria Lima, em São Paulo, esvaziaram os prédios. Cara, eu acho que é muito mais especulação imobiliária, assim, para os caras valorizarem e daqui a pouco venderem mais caro, sabe? Eu acho que tem mais coisas além do que a gente consegue ver, sabe? Eu mandei para ti essa semana até uma matéria lá em Nova York que o Spotify tirou todo mundo lá do prédio e tal. Então, eu acho que a gente precisa olhar o que mais parece ser daquilo que está mostrando, sabe? Não só, agora todo mundo vai ir para casa, sabe? Porque no Brasil mesmo, só 30 milhões de pessoas têm internet banda larga acima de 30 mega, né? Então, se tu for ver um formato de trabalho home office, que precisa fazer call todo dia, que precisa mandar arquivo, existe um problema de infraestrutura no país que não vai comportar tudo isso, né? E aí tu começa a ver estudos sobre produtividade. Por exemplo, eu li semana passada um estudo sobre produtividade. Pegaram um grupo de pessoas que trabalhava e tinha um controle desse trabalho antes da pandemia e agora todos home office. Antes da pandemia produziam 30% mais do que em home office. E muita gente falava que ia ser o contrário, né? E por que isso aconteceu? Porque em casa tu tem muito mais distrações que tu não tem no trabalho, né? Então chegou uma encomenda, o vizinho, não sei o quê, a roupa, o café, né? E tu acaba trabalhando mais também. Então eu acho que a gente está no pleno desenvolvimento desse formato de trabalho e a gente está começando a olhar para ele para saber qual é a parte boa e a parte ruim, assim. Porque para as empresas, de uma forma geral, eu vi lá no início da pandemia, muitas falavam assim também, não, eu gastava um monte com escritório, eu gastava um monte com Uber, gastava um monte com passagem aérea, com hotel, agora dá para fazer tudo por call, né? Só que aí muitas dessas empresas viram que a produtividade baixou e essa economia não faz mais sentido, assim, a conta não está mais fechando de novo, né? É um desses exemplos, né? Porque o Twitter exemplos. a gente está falando de uma das gigantes, né? A gente está falando aqui de big techs. E foram um dos primeiros, e já vinha com essa cultura mais nômade, né? Mais do nômade digital. E agora já está o próprio Google, né, também, no início da pandemia, mandou todo mundo para casa, agora já chamou todo mundo de volta, assim, porque eles é interessante o argumento deles para a volta é exatamente esse, né? É a junção da saúde mental, da produtividade que baixa, do funcionário muito mais estressado, né? E aí reflete na produtividade. Então, eu acredito muito que que eu acho que a gente ainda o pêndulo ainda vai para muitos lados até a gente conseguir achar o formato. Minha tendência é achar que o formato híbrido seja o formato, né, o mais ok, digamos assim, mas o formato híbrido traz algumas outras coisas de novo. Ele permanece com os problemas do home office, você tem que ter duplicidade, quando que esse cara vem. E outra coisa que eu estava lendo essa semana também, que era uma das discussões que a gente estava tendo num grupo sobre isso, parte da equipe está no home office, escolhe, mas quem está na liderança da empresa, quem está no comando da empresa, nunca trabalhou em home office, não tem o hábito do home office.
E isso tem trazido muitos e muitos e muitos problemas. Porque, né, como é que você vai compreender o fluxo, o trabalho e tudo mais daquele funcionário que está em casa se a tua rotina não é assim? Então, é uma conta difícil de fechar, né? É porque a gente busca uma linearidade, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem as mesmas condições, né? E esse ano, por exemplo, eu vi uma outra pesquisa do Google que uma das palavras mais faladas, né, na internet foi privilégios. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso, entendendo o que é isso. E aí existe uma grande discrepância, assim, né? Como tu falou, assim, por exemplo, eu sou dono da empresa, hoje eu tenho um pouco mais de recursos que algumas pessoas, né, que trabalham comigo. Eu tenho um escritório em casa, por exemplo, eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma internet boa e tal. E as outras pessoas que trabalham com a gente também têm essa estrutura. A empresa teria que oferecer essa estrutura para a pessoa, né? Então, eu acho que tem, de novo, né, a gente está voltando para esse tema de diferença estrutural de cada uma das pessoas, mas acho que esse é o grande problema que a gente conseguiu já ver, assim, né? Porque quando tu manda todo mundo para o escritório, todos têm a mesma condição de trabalho física, pelo menos, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? E a gente tem um problema de saúde pública. Então, assim, trazer as pessoas também ao mesmo tempo para o escritório no sentido de, não, ok, as pessoas estão em casa, a saúde mental não está muito legal, vamos trazer todo mundo para o escritório. A gente continua também fomentando o problema da Sim. Covid, né? Que é um fator preocupante ainda, mesmo com vacina, né? Que também é um cenário de incertezas, apesar das pessoas estarem vacinadas e de terem os números sendo mais otimistas, né, em relação à infecção dessas pessoas. Só que eu acho que nesse momento a galera começou a se conhecer também, né? As pessoas começaram a se conhecer. O que é melhor para mim? Eu me adapto a trabalhar em casa ou realmente eu sou um profissional que precisa estar no escritório? Porque eu tenho a sensação de que antes todo mundo queria trabalhar remoto. E agora que é Sonho de trabalhar de obrigado... pijama? Não é essa a brincadeira? Exato. E agora que é obrigado a trabalhar de forma remota, as pessoas não querem mais, né? As pessoas querem estar presencial. Então, eu acho que tem um pouco desse sentimento também, né? Da liberdade de escolha. E eu acho que é isso que vão fazer com que os profissionais se sintam felizes. Eu tenho a liberdade de ir ao escritório e tenho a liberdade de ficar em casa também, né, e continuar com o meu entregável, né, na mesma linha, digamos assim, né, de potencial. Então, acho que isso é extremamente importante. E a questão das pessoas estarem em casa, e em termos também de produtividade, eu acho que deve haver alguns combinados, assim, né, em relação também à gestão. Acho que a gestão é um papel principal nesse processo de trabalho remoto, no sentido de organizar metas e objetivos para aquele momento, né, para aqueles profissionais que, enfim, estão nesse período difícil dentro de casa, para que as expectativas sejam atendidas, né, tanto da gestão da empresa quanto do profissional. Sim. Porque ambos estão em situações também complexas, né? Tem a cobrança, a gestão é cobrada para entregar resultados, e os profissionais, consequentemente, também são. Mas no momento em que a gente deixa as coisas claras e combinadas, eu acho que fica muito mais fácil gerenciar pessoas e resultados e carreira, né? O Rafa também falou muito da questão os profissionais querem o quê para a sua carreira agora, nesse momento. E eu vejo que os mapas de carreira que nós tínhamos desenhados com diversos cargos e salários, eles morreram, né? As pessoas, elas querem se sentirem felizes no trabalho. Então, eu acho que esse olhar, essa percepção dentro das organizações e dentro dos RHs, né, eu acho que é necessário a gente mudar um pouco e abrir esse leque de opções, né, parar de ter coisas e pessoas em caixas engessadas, né? Eu acho que pessoas flexibilidade e adaptabilidade, a gente precisa pensar dessa forma. E acho que tem uma coisa também, né? Ela estava falando, eu lembrei aqui que existe um desafio de todas as empresas da cultura da empresa, né? Como tu coloca essa cultura nas pessoas, sendo que elas trabalham de lugares diferentes, em formatos diferentes, né? Eu já vi casos, por exemplo, de empresas que está liberado tu trabalhar do escritório ou de casa. Aí muitas pessoas optaram por trabalhar de casa. Só que aí viram os colegas no escritório e parecia mais legal estar lá do que estar em casa,
entendeu? E vamos todos para o escritório. Não, acho que amanhã eu vou para o escritório, sabe? E aí tem a questão da cultura, o que acontece lá, né? Da questão, muitas empresas têm o convívio com os fundadores da empresa, conseguem trocar mais ideia, aquela questão do cafezinho ali e tal. Então, eu acho que existe um desafio muito grande de cultura empresarial, assim, que é uma coisa que a gente fala muito, assim, e a gente sabe que muitas empresas icônicas e que são referências hoje para a gente de gestão, um dos grandes assets dessas empresas é a cultura, que é forte, né? Pega a Zappos, por exemplo, que é o exemplo do mundo de atendimento. Aquilo ali é feito internamente com as pessoas. É muito difícil de fazer isso num formato híbrido, né? Ou um formato home office. Então, acho que existe esse desafio de cultura, e dentro desse desafio de cultura existe um outro desafio, que é o desafio geracional, né? Das pessoas, né? A gente viu, agora a gente é cringe, né? Cringe total, né? Nos classificaram dessa forma. Não, total. Mas eu vi um texto da Dani Lazarotto, que é nossa professora lá, que ela fez uma análise, ela fez uma adaptação de uma pesquisa americana que mostrou que essa geração, que é a geração que não tem apego material às coisas, que quer experimentar e tal, em meio à pandemia, essa geração se ferrou, porque ela não tinha carro, não tinha casa, porque venderam que é economia compartilhada, não precisa ter carro. Acha que pagar boleto é cringe. Eu só venderam para a gente a ideia de que agora é startup, é Vale do Silício, e ao invés de eu ter um carro, eu alugo o carro, porque eu não preciso ter o carro. Eu não preciso mais comprar uma casa como meus pais queriam comprar antes. Eu posso só alugar no Airbnb. Então, venderam essa ideia para a gente, e a gente comprou muito essa ideia. A gente aluga tudo. Só que a gente não tem... Aí vem uma pandemia e tu não tem nada para trocar por dinheiro, para sobrevivência, quando tu perde o trabalho, né, por exemplo. Então, eu acho que, de novo, a gente queria ser super cool e viver na economia compartilhada, mas agora a gente viu a parte negativa disso, assim, né? A geração anterior à minha, por exemplo, ela já partia de uma ideia que tu precisava ter segurança financeira. Então, tu juntava dinheiro, tu comprava carro, tu comprava terreno, casa, né? Enfim, tu trabalhava para ter posses, porque se um dia desse algum problema, tu usava isso como moeda. A minha geração não pensa assim, né? Ou boa parte dessa geração não pensa assim. Então, eu quero ter dinheiro para viajar, conhecer o mundo e tal, né? E aí veio uma pandemia, as pessoas perderam o emprego e elas ficaram sem dinheiro, né? Não tinham algo para trocar. Então, essa é uma super reflexão, né? Sobre, de fato, a gente quer economia compartilhada? Ela é boa para quem é a economia A compartilhada? gente quer pagar o custo de uma economia compartilhada, Exatamente. porque tem um custo, né? Sempre tem. Tipo assim, o Uber nos vendeu a ideia de que você não precisa ter carro, não vai se preocupar em estacionar seu carro, não vai se preocupar com a manutenção do carro, botar gasolina no carro. O motorista te leva. Só que a gente começou a ver a precarização desse trabalho, por exemplo, né? A gente começou a ver os problemas que tem nesse trabalho. E quando dá problema, ninguém se responsabiliza, né? O Uber, né? Dependendo do que acontece, a gente sabe que já aconteceu muitas coisas ruins. Então, eu acho que, de novo, assim, eu gosto muito dessa analogia da gente estar dirigindo na neblina, porque eu acho que tem muita coisa que a gente ainda está dirigindo na neblina, e a gente acha que já sabe tudo sobre aquilo, né? E eu acho que a pandemia acelerou muitas coisas que talvez a gente ia ver daqui mais tempo, né? E acho que essa foi uma delas. Eu acho que esse choque geracional e a questão da cultura da empresa, eu acho que são dois grandes desafios que a gente até discute pouco, assim, né? Mas são grandes desafios dentro desse tema também de novos formatos de trabalho. Eu acho que a gente discute pouco a palavra cultura, porque a gente nunca teve o hábito de discutir a cultura do negócio, da empresa, né? Às vezes, a impressão que eu tenho é que, sabe, eu trabalhei em grandes empresas, a impressão que eu tinha é que é uma grande bola de neve e que só vai empurrando, que você não tem clareza das coisas. E eu quero trazer um outro assunto que eu tenho interesse há muitos anos, e agora com a pandemia, isso está mais alto, que é o seguinte: trabalhar só 4 dias na semana e ter uma folga de 3. Tem empresas que aplicaram isso, né? A Alemanha, o país que mais tem cidades avançadas já com esse modelo. E o leste europeu também é o que está entrando ali bastante. E, enfim, queria conversar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham da brincadeira que a gente brinca, né? Que o que vale a hora bunda na cadeira não é produtividade, né? É que eu acho que a lógica de muitas empresas, empresários, é que quando tu contrata alguém, tu tem a posse daquela pessoa, né? E aí a ideia de tu ter flexibilidade não combina com tu ter a posse,
né? Não. Então, assim, tu ter horários flexíveis, ou tu trabalhar menos dias e tal, porque a gente sabe que o capitalismo venceu. E no capitalismo as pessoas precisam ser produtivas, tem que dar dinheiro, a empresa tem que, né, gerar lucro e tal. Então, nesse contexto, existem algumas empresas que saem como inovadoras, né, que têm 4 dias de trabalho, a questão de outras licenças e tal, mas eu acho que cai no mesmo ponto anterior, assim, né? Vamos viver isso para ver como é isso na prática, assim. Parece ser legal, mas como vai ser de fato na prática? Porque quando a gente fala de uma empresa fazer isso e todas as outras, meus amigos que trabalham nas outras, eu não vou conseguir encontrar eles às 3 da tarde na sexta, porque a empresa deles não adaptou a isso, né? E as particularidades de cada empresa. Tem empresa que funciona, abre às 8 horas da manhã, fecha ao meio-dia, abre às 1h30, libera às 5h30, e você tem uma outra eu acho forma. que a gente está avançando para uma ideia de entender que as pessoas também não funcionam no mesmo horário todo mundo, né? A questão de carga horária, de horário comercial, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente sempre falou, no home office, isso é uma coisa que é mais complicada, né? Porque os horários da minha casa, por exemplo, eu tenho horários para fazer algumas coisas específicas, talvez não combine muito bem com o horário de trabalho, por exemplo, o horário comercial. Então, eu acho que existe um desafio muito grande de buscar isso, né, e de entender esse cenário com base no que a gente está vivendo, mas principalmente depois do pós-pandemia, assim, né, porque eu acho que muita gente vai querer voltar ao que era antes, só que tem os aprendizados de como é ser diferente disso, assim. E aí vamos comparar e vamos testar alguns formatos. Eu acho que muitas empresas vão testar formatos, assim, sabe? Eu acho que esse, por exemplo, de trabalhar menos, vai se medir a produtividade, assim. Eu acho que no fim do dia, como dizem os paulistas, é sobre o quanto aquilo fez a empresa vender mais ou menos. Se as pessoas trabalharem 4 dias e elas ajudarem a empresa a vender mais do que trabalhar 5 dias, esse é o modelo, então. Porque a gente está falando sobre isso, assim, né? Eu acho que muitas empresas estão trazendo agora uma visão até romantizada, assim, de queremos salvar o mundo, né? O meio ambiente e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para isso. Então, o desafio das marcas, né? Como comunicadores, a gente sabe que é fazer as pessoas se conectarem com as marcas cada vez mais. E as pessoas informadas, elas sabem que, então, beleza, a Apple tem $1 trilhão no caixa. E o que a Apple faz com esse dinheiro, velho? Será que eles só ficam mais ricos? Eles não podem pegar esse dinheiro e resolver um problema social, por exemplo? Aí a Apple, olhando para isso, lança lá o Save the Planet, né? E aí todas as empresas, né? Ontem eu estava dando uma palestra e eu falei para o pessoal fazer esse exercício. Olhe amanhã na TV, os comerciais, das 10 empresas que vocês vão ver na TV, 5 vão estar falando sobre alguma pauta social. Ou sobre meio ambiente, a questão de diversidade, de inclusão, enfim. Essa é a pauta, porque as empresas querem se conectar cada vez mais com as pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente fala, claro que a gente está falando no âmbito de comunicação, mas quando a gente fala do âmbito de trabalho, as pessoas também valorizam outras coisas para escolher uma empresa. Não é só o salário, né? Como é que é lá, né? O chefe é tóxico, né? A gente fala isso agora. Então, talvez um salário maior não te atraia tanto, né? E era uma coisa que não se falava antes, né? O chefe ser tóxico antes era o normal, né? O cara ser brabão lá e tal. A Estônia, essa semana, né? Uma empresa gigantesca. Essa história é impossível não falar. Um funcionário deu um print numa conversa que o chefe da equipe quis saber que estava caça às bruxas, deixou por escrito quem foi que fez essa coisa horrível aqui, não vai ter próxima vez. Ameaça, assim, descarada. Então, o cara pegou, né, divulgou, deu print, exposição total, e a empresa tá rebolando, hein, porque... Para mudar essa imagem e essa cultura, né, de gestores tóxicos, porque né? não basta mudar para fora, né, Alana? Eu acho que isso é uma discussão muito grande, assim, agora, né, falando que acho que entra muito nisso, esse novo modelo, assim, de não adianta mudar para fora e quando você vai trabalhar naquela empresa, você fala, caramba, mas faz as melhores propagandas, diz que tem pluralidade, e você chega lá, você continua com as velhas piadinhas homofóbicas, racistas, machistas. É o que eu falo muito do contrata devagar e demite rápido, né? Porque o contratar rápido sai caro. Então, às vezes, um gestor ele não representa
toda a organização. Mas um fato, talvez isolado ou não, que vá a público, acabou com a imagem daquela organização e daquela empresa. Então, é necessário, eu acho que ter esse cuidado na contratação, né, de pessoas estratégicas, e também hoje há uma preocupação em relação a assegurar as empresas, né, para que isso não ocorra, e as empresas elas podem acionar a gestão que praticou algum ato ilegal para eles serem acionados e pagarem por aquilo. Porque a justiça entende que as pessoas mudam de lugares e continuam fazendo as mesmas coisas nas outras organizações. Então, eu demito a pessoa da minha empresa, mas ela vai para outra e continua fazendo a mesma coisa. E a gente precisa punir a ação, né, o profissional, e não só a organização. Então, hoje há esse equilíbrio na balança, né, e trazendo assim, para o tópico de cultura, do quanto isso é prejudicial, ainda mais na pandemia, em que as pessoas também não têm muito, acho que, acesso à informação da empresa, de fato, né? De estar no escritório, de entender como que funciona o dia a dia. Eu acho que é um desafio gigantesco da gente conseguir passar isso, essa essência da organização para as pessoas, né? Eu lembrei que no início da pandemia eu estava com 8 profissionais e hoje meu time tem 20 pessoas, então eu precisei ampliar a contratação, né, de profissionais de RH para conseguir de fato, passar para os outros profissionais essa questão cultural da empresa, né? O que a empresa é, como a empresa funciona, como funciona a gestão, e até nesse sentido dos dias de trabalho, né, Ali, que tu tinha perguntado, eu vejo que depende muito do segmento da empresa, depende muito do negócio, porque cada realidade é extremamente diferente, né? Eu trabalho numa realidade em que eu entrego projetos através de pessoas para os clientes. Então, assim, se o meu cliente trabalha num horário das 8h30 às 5h30, eu não consigo dizer para um profissional que ele não pode trabalhar só de manhã, não vai de tarde, porque ele tem que seguir aquela rotina, né, do projeto que ele está alocado. Então, eu vejo que depende muito assim, do cenário, mas eu também vejo que a questão de se experimentar, né, as empresas se experimentarem nesse sentido, eu acho que vai trazer mais assim, comodidade, e nesse sentido de olhar para os resultados. Mas se isso traz mais resultados, por que não fazer? É a mesma coisa de diversidade e inclusão. Se fala muito de diversidade e inclusão no discurso, né, e na prática, por que ela é necessária ser feita, né, e ser organizada, iniciada dentro de uma empresa? Porque, de fato, diversidade e inclusão para os negócios também é bom. Além de trabalhar o impacto social, que é responsabilidade, né, das empresas e das pessoas. Então, assim, quando as pessoas tiverem realmente esse olhar, com certeza os projetos de diversidade e inclusão eles vão ter uma outra dinâmica, assim, na minha opinião. E estamos longe desse momento aí, vocês acham? Eu acho, sim, que a gente está menos longe, talvez, né? Já teve muito mais longe, assim. Eu digo porque eu já participei, assim, principalmente no último ano, de alguns projetos, assim, que alguns grandes grupos publicitários, né, que é a área que eu atuo mais, assim, o CEO ele tem uma meta de times diversos. Então, mesmo que o cara não seja simpatizante desse tema, para manter o emprego dele, ele precisa fazer. Então, eu acho que, assim, as empresas entenderam que talvez vai demorar para que todo mundo entenda o real problema e começaram a criar estruturações para isso acontecer, assim, né? Então, e isso é um grande avanço, assim, né? Antes não se olhava para isso, não se via que isso era importante. Como a Alana falou, eu lembro da diretora da Netflix que ela falou uma vez que se não for pela diversidade, que seja pelo resultado, né? Ela mostrou lá que o time dela produziu muito mais por ser diverso, por ter opiniões diversas, de pessoas que vieram de diversos lugares e tudo mais. Então, eu acho que... Mas por que isso está acontecendo, né? De novo, assim, eu sempre gosto de tentar ir mais fundo, assim, por que isso está acontecendo. Ninguém é bonzinho, né? De novo, né? O capitalismo venceu, assim. Então, eu acho que, de forma geral, as empresas entenderam que se elas não fizerem isso, as pessoas vão se desconectar cada vez mais dos produtos e serviços dela. Vou querer dar meu dinheiro para o cara ali, porque ele parece que está preocupado com essas questões que, para mim, são importantes. Isso se conecta com o meu propósito, e, enfim, né, a gente fala bastante sobre isso. Então, eu acho que está menos longe, né, como eu falei. Eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, porque quando a gente vê fora dos bastidores, a gente ainda ouve muita coisa, né, que essas mesmas pessoas não falariam, né? O que as pessoas falam no LinkedIn não é o que as pessoas falam na sala de reunião de fato, assim.
Mas eu acho que existe também um medo dessas pessoas de exposição, assim, e isso é uma coisa que eu acho que cresceu muito, assim, né? Hoje, né, como a Alana falou, tu gera um print, tu grava, enfim, tu expõe a pessoa só com uma declaração mesmo de alguma coisa, e eu acho que as pessoas estão se sentindo mais expostas, assim, e quando essas empresas levantam pautas de diversidade e inclusão, enfim, automaticamente as pessoas questionam, assim, né? Tá, mas a diversidade é em que nível de contratação de profissionais? Quantos diretores tem a empresa? Tem 10 diretores. Quantos são negros? Nenhum. Então, tu não pode falar sobre isso. Não, mas eu tenho 20 negros. Mas onde é que eles trabalham? Qual é o setor de trabalho? Então, eu acho que isso é uma coisa que está mudando e está melhorando, mas porque a empresa percebeu que ela precisa estruturar coisas para isso acontecer, e não só achar que as pessoas vão proativamente querer buscar isso, assim, sabe? Eu vejo dessa forma. Eu acho que o caminho ele está acontecendo e ele não tem volta, que isso é muito bom, porque todos os recortes de diversidade hoje cobram isso, né? As pessoas negras cobram o seu espaço, as pessoas LGBTQIA+ cobram o seu espaço, as pessoas com deficiência cobram o seu espaço, e eu vejo que esse movimento só tende a crescer, assim, né? E fico muito feliz por isso. Até eu fiz um post no LinkedIn esses tempos, onde eu tinha, né, lido um post de um colega falando o quanto ele se sentiu ofendido na loja, né, numa loja que ele comprou, a loja Zara, e ele disse, eu entrei na loja e eu fui meio que acuado, porque eu não estava com uma roupa no que normalmente as pessoas entram na Zara, eu estava com uma camisa de futebol, eu estava de chinelo de dedo, e os olhares que fizeram para mim era, essa pessoa não vai comprar nada, ele está olhando e vai embora. E ele disse que se sentiu tão acuado que ele comprou uma jaqueta para mostrar que ele tinha aquele poder aquisitivo de adquirir um produto dentro de uma loja, né? E aí eu me fiz a seguinte pergunta. No Brasil, 54% das pessoas se declaram negras, né? Ou pardas, enfim. Nós somos a maioria. E por que os negócios não são pensados para nós? Nós giramos a economia do país. Né? Se essas 54% de pessoas praticassem só o movimento Black Money, onde a gente só compra de negros, né, e produz para negros, como que funciona o restante? Como que ficaria os demais? Então, eu acho que a diversidade e inclusão ela é muito além do contratar, né? Eu acho que esses novos modelos de trabalho, que é isso que a gente está falando, é também pensar no quanto a gente cria produtos para essas pessoas, o quanto nós incluímos essas pessoas no nosso planejamento de negócios, né? Eu acho que esse olhar também é necessário, porque às vezes a gente se atenta muito a vamos trazer pessoas para a empresa, mas a gente não inclui. Não acolhe, não dá condição, não olha, porque se a gente pensar, né, vamos lá, os negros estão economicamente abaixo dos brancos, em educação estão abaixo dos brancos, estão mais em subempregos. Então, você botar ele numa empresa e simplesmente falar, não, mas tu está aqui sentado ao meu lado, ao lado do Rafa, que somos brancos, já viemos sentados em cima de uma montanha de privilégios, né? Simplesmente por sermos brancos. Se você colocar um negro aqui, ele não teve a mesma oportunidade que eu tive, ele não teve o mesmo acesso que eu tive. Então, é uma responsabilidade grande das empresas proporcionar o espaço adequado para essas pessoas, né? Não, acho que é uma responsabilidade gigantesca e é uma questão que eu trago muito da sororidade, né? Eu, como mulher negra, num ambiente majoritariamente masculino e branco, o que eu faço pela diversidade e inclusão? Por muito tempo eu me questionei, né? Então, hoje, dentro do meu time, eu procuro ter pessoas diversas, né? No sentido racial, em outros recortes de diversidade, procuro, quando eu não sei, pesquisar e saber mais de como eu posso tratar, né, e melhorar nesse sentido dentro da empresa e na minha vida como um todo, né? Eu acho que é necessário a gente ter esse olhar, assim. Então, hoje eu tenho estratégias para praticar mais o movimento Black Money, né, e conseguir fazer com que o dinheiro circule na comunidade preta, num sentido de contratação de pessoas também de diversos recortes de diversidade. Então, eu acho que, cada vez mais, essas questões elas vêm evoluindo, vêm crescendo. E tem uma questão que o Rafa trouxe da exposição, né, que isso também é algo que eu acho que as pessoas um pouco tendem mais a ter cuidado, e outras eu acho que são, assim, até recebem reforços para realmente colocar o que pensam, né, o seu preconceito externalizado, mas a gente está numa onda, né, de cancelamento. Então, eu acho que isso também é um prejudicial para os novos
para as novas estruturas, os novos modelos de trabalho, né? As pessoas têm medo de se posicionar até de uma forma positiva, né? Às vezes as pessoas têm muito a agregar, mas tem tanta essa forte onda de cancelamento que as pessoas também, acho que agora se reservam mais, né, para colocar as suas opiniões e afins. Muito bem. E nossa hora está se encerrando. Acho que a gente poderia ficar aqui, né, mais umas 4 ou 5 horas. Muita coisa para falar. Né? Assunto não falta. Porque a gente não falou sobre diferentes tamanhos de empresas, que são realidades completamente diferentes também. Né? A gente falou, a gente está aqui fazendo talvez um recorte a partir do nosso estado, da nossa capital, mas esse Brasil é gigantesco, com características completamente diferentes. E eu acho que esse tema ainda vai render muito. E o ano que vem mais ainda, né? Com as eleições presidenciais. E o ano que vem nós temos as eleições presidenciais, e eu acho que esse é um interessante para a gente, né, encerrar, para dizer, acho que trazer uma coisa que eu ia falar antes, né, sobre a gente não fala sobre autorresponsabilidade, né? Eu acho que muitos problemas não existiriam se a gente, de fato, trabalhasse a autorresponsabilidade. E eu acho que podemos encerrar essa noite falando sobre a autorresponsabilidade do voto, que é uma decisão importante. A gente consegue mudar o mundo, sim, se a gente tiver uma escolha certa, e vai desde o nosso conselheiro tutelar até presidente da República. Isso é fundamental. Eu vou pegar minha colinha aqui para ver os agradecimentos, mas quero agradecer a Lana, Rafa, assim, de coração. Foi ótimo, foi lindo, eu adorei esse papo. Eu sei que esse papo vai continuar. Então, muito, muito obrigada. Quero agradecer quem saiu de casa nessa noite para vir aqui bater esse papo com a gente. Eu quero agradecer a Ana Alice, que está trazendo toda essa acessibilidade para a gente. E também, né, para quem está acompanhando pelo canal do CEIA no YouTube. Agradeço ao BS Project, lindo projeto com vários eventos aqui. O CEIA e o Farol Santander Porto Alegre. Agradeço muito por esse convite. Foi uma honra passar essa hora aqui com vocês. E ainda mais num lugar tão lindo e inspirador como esse daqui. Então, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Foi muito legal.